Amém? Louvado seja o Senhor. Pode sentar. Deixa só eu ver aqui. Tem visitante, gente, hoje aí com a gente ou só é as flores de acácia mesmo? Amém. Ó, só flores de acácia, gente. Deixa eu só abrir aqui que hoje eu trouxe a minha palavra no celular que fica mais fácil para me ler. Porque a minha visão não anda muito boa, a natural, viu, gente? Que a espiritual Deus está restaurando. Nosso encontro, né, uma vez no mês. Então, assim, o Senhor fala muito ao meu coração no decorrer desse mês, né, no decorrer do mês. E o Senhor vem trazendo palavras ao meu coração, que eu fico doida para chegar esse momento de nós estarmos aqui juntas, para passar para vocês tudo aquilo que o Senhor está falando e fazendo. Porque, como eu falei, muitas mulheres estão florescendo no jardim de Deus. Muitas mulheres estão se despertando para aquilo que o Senhor está fazendo na vida dela e que o Senhor está fazendo. Então, ela está atenta a tudo que está acontecendo. E isso, gente, para nós, mulheres, é maravilhoso. Porque quando uma mulher se desperta, quando uma mulher é restaurada, a família é restaurada. A cidade é restaurada, gente. A sociedade é restaurada. Aonde que essa mulher chega, ela restaura. Porque ela tem uma palavra de vida. Ela tem uma palavra que vai suprir a necessidade daqueles que estão precisando. O Senhor falou muito forte ao meu coração lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 ao 26. E eu quero ler para vocês aqui, quem quiser acompanhar, acho que eles vão colocar aí para nós, né? Marcos 8, 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez, em algumas versões fala tudo com perfeição. E então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. E o Senhor, Ele ministrou muito ao meu coração acerca desses versículos. Porque muitas vezes, gente, nós estamos cegos. Aqui vai falar de 3 situações desse homem. Ele estava cego, depois ele passou a ver não claramente, mas depois ele viu perfeitamente. Então, 3 tipos de situação. O Senhor ministrou no meu coração que nós, às vezes, estamos assim. Às vezes, nós estamos cega mesmo, gente. Completamente cega, ao ponto de não ver nada que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, na nossa casa, dentro de nós. E aí, aqui tem umas verdades que a gente precisa atentar para o que a palavra de Deus está falando para nós. Aqui fala assim que algumas pessoas trouxeram esse cego, porque um cego não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, não é verdade? Precisa de alguém para o conduzi-lo. E isso acontece com nós. Muitas vezes nós precisamos de alguém que vai nos conduzir no lugar certo. Então é muito importante quem é que nós estamos tendo comunhão. Eu já falei disso antes, né, em outros cultos. É muito importante quem é que está andando com você. Porque a Bíblia fala que um cego não guia outro cego. Então, a gente tem que estar andando com pessoas que enxergam. Mas enxerga o quê? A verdade de Deus. Enxerga a verdade de Deus. Então, no nosso decorrer, da nossa caminhada, da nossa vida, nós precisamos de alguém que vai nos levar o caminho, à verdade. E isso, se a gente for olhar, acontece muito com a gente. Aconteceu uma situação dessa comigo. Assim que eu comecei no Ministério Acácia, que nós estávamos vindo para a oração, eu não firmava na oração. E sempre eu estava enfesada com alguém.
E aí eu não vinha mais, né, deixava de vir. E literalmente, gente, eu estava cega. Eu não estava vendo o que Deus estava fazendo. Não estava conseguindo enxergar o que estava acontecendo à minha volta. Mas um dia, o pastor Isaías, eu lembro como fosse hoje, gente, ele lá na minha casa. E olha que há 8 anos atrás, ou 9, eu não era nem de conversar tanto com o pastor Isaías, que como vocês sabem, eu era estressada, né? Não era convertida. Mas ele falou uma frase para mim que realmente me chamou a atenção. Ele falou assim: até quando você vai perder a sua bênção por causa de outras pessoas? E eu fiquei martelando aquilo, mas como assim? Que bênção que eu estou tendo? Não estou vendo nada. Que bênção? Gente, eu estava cega. Só que aí, a partir dessa frase, eu falei, então eu vou ter que buscar a bênção, que eu quero ser abençoada. Quem é que não quer ser abençoada aqui? E aí, gente, eu passei a realmente falar, não, agora ninguém vai roubar minha bênção. Nem sabia o que estava por vir, mas eu falei isso comigo e falei com Deus. E aí eu comecei a afirmar na oração, e sem olhar para as pessoas. Porque se a gente vai olhar para as pessoas com o nosso olhar natural, gente, é um dia só, no outro dia você não quer nem beirar. Porque nós não somos bons, né? Então, assim, gente, com o meu olhar natural, eu estava cega e também no espiritual, porque eu não estava vendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Mas só que Ele me conduziu. Uma palavra, gente. Às vezes você pensa que conduzir o outro é você ir lá, pegar pelo braço, trazer. Às vezes sim, gente. Mas muitas vezes é uma palavra. É uma palavra. Uma mensagem hoje no WhatsApp, você conduz uma pessoa para o caminho certo. Mas nós precisamos estar enxergando. Porque eu só pude ver porque o pastor estava enxergando, ele estava na verdade, e ele me mostrou a verdade. E aí eu pude vir. Então, assim, às vezes nós precisamos nos alinhar com o Senhor, porque nós vamos também conduzir as pessoas e vamos ser conduzidas por outras pessoas. E aí a gente não sabe, porque a caminhada nossa com o Senhor, ela é individual, coletiva aqui no culto, na comunhão, mas é individual. Aonde eu vou, que o Senhor vai me levar? Às vezes o Senhor vai me levar para caminhos que não é o mesmo da outra pessoa, mas vamos estar no mesmo propósito. Então, nós precisamos atentar, porque a palavra de Deus nos diz, porque às vezes nós estamos deixando de seguir o caminho do Senhor, porque nós não estamos dando valor a esses pequenos princípios, gente. Pessoas certas que vai nos conectar com o Senhor. A gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Ou melhor, todas as vezes a gente não consegue sozinho. Sempre a gente precisa de alguém para nos conduzir. Ou nós vamos conduzir ou nós seremos conduzidos. Então, nós sempre vamos estar em um desses dois lados. Né? Mas nós, filhas do Senhor, mulheres abençoadas, nós vamos conduzir muitas mulheres. Nós vamos conduzir a nossa família. Mas nós precisamos ser conduzidas primeiro. Amém? Então, eles trouxeram esse homem para o Senhor. E falou assim, trouxeram um cego a Jesus e pediram que o tocasse. Falou, Senhor, toca nele. Toca nele. Não foi nem o cego que pediu para ser tocado, mas foram as pessoas que pediram para que Jesus tocasse naquele homem. Ou seja, mais uma vez, uma verdade para nós aplicar na nossa vida. Quando nós, que sempre estamos aí conectadas, né, uma com as outras, sabemos de um problema, sabemos de uma coisa das pessoas, das irmãs, o que a gente tem que fazer? Pedir ao Senhor em intercessão, Senhor, toca nela. Senhor, ela ainda não está vendo, mas toca nela. Senhor, cura ela. É nós, como intercessoras, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele toque nessas pessoas que precisam de uma cura, que precisa ser restaurada a visão. Porque, vamos lá no meu exemplo, quando o pastor falou para mim que eu estava perdendo a minha bênção, eu tenho certeza que ele orou para que o Senhor abrisse a minha visão. Eu tenho certeza, gente. E aí, quando o Senhor vem e toca em nós, nós começamos a já não olhar mais para o que as pessoas estão falando, para o que as pessoas estão dizendo.
Nós já começamos a ter um alvo, que é o Senhor. Só que aqui vai falar que Jesus tocou no cego. Mas antes de tocar, ele falou assim, ó, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E mais uma vez o Senhor ministrou no meu coração. Por que o Senhor levou ele para fora do povoado? E o Senhor falou assim comigo, muitas vezes eu tenho que levar algumas mulheres para fora do ambiente que elas estão vivendo, para que ela possa ser curada. Porque no ambiente que elas estão, elas não vão sentir o meu toque. E aí, gente, mais uma vez, nós temos que refletir. Às vezes, nós estamos em ambientes que não é propenso para que o Senhor venha nos restaurar. Nós temos que ter discernimento dos céus, através do Espírito Santo. Então, muitas vezes, o Senhor tira nós de alguns ambientes, tira nós de algumas amizades, porque as amizades nos atrapalham a ver o Senhor. Então, são vários aspectos que acontecem com a gente, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa busca com o Senhor. Às vezes é preciso, é necessário o Senhor nos tirar desses ambientes. Então, quando, às vezes, Deus tirar algumas amizades, algumas coisas, não fique triste. Confia no Senhor, porque algo poderoso Ele vai fazer. Algo poderoso Ele vai fazer. E aí, a gente precisa ter discernimento. E aí, mais uma vez, eu quero falar, gente, o que aconteceu comigo, né? Vocês sabem que esse mês eu estou só, né, gente? Mas quando o Senhor falou isso no meu coração, veio muito forte. O Senhor, praticamente, Ele trouxe uma luz para mim, o seguinte, Ele teve que tirar, né? O marquinho do ambiente, né? Do meu ambiente, para que eu pudesse enxergar algumas coisas. E aí, gente, eu enxerguei muitas coisas. E a maioria delas era o que eu estava fazendo de errado. E aí, gente, com muitas mulheres que eu converso, eu ainda falo para elas, olha, gente, zela do seu esposo, viu? Zela do seu esposo, não maltrata, porque ele é bênção na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente tem que valorizar ele que está com a gente, que foi o que o Senhor colocou do nosso lado. A escolha foi nossa. Então, assim, precisou sair fora desse ambiente para que eu pudesse enxergar muitas coisas, e isso é tópico para outra palavra, outro momento direcionado para isso, mas sempre que eu tenho oportunidade eu falo, cuida, zela, porque o Senhor, Ele une pessoas com um propósito, gente. E nós, como família, cada um da nossa família tem um propósito. O nosso esposo tem um propósito, nós temos um propósito, mas juntos no propósito do Senhor. Então, eu preciso, né, fazer as coisas certas, zelar dele, assim como ele tem que zelar de mim e me respeitar. Então, o Senhor abriu meus olhos para muitas coisas. A maioria que eu estava fazendo errado, gente. E aí, o que aconteceu? Deus deu a oportunidade para fazer tudo diferente. E hoje nós estamos distantes, mas eu estou conseguindo exercer aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu falei, glória, precisou ele longe, Senhor. Então, meninas, deem valor, viu? Chega lá em casa hoje, dá um cheiro bem forte nele, abraça, zela do que o Senhor tem colocado aí diante de vocês, porque eles são bênçãos, viu, gente? São bênçãos. Então, às vezes, o Senhor precisa nos tirar de certos ambientes, para que nós possamos, né, ter essa cura, nossos olhos restaurados 100%. E aí a gente vê que quando o Senhor leva ele para fora, o Senhor cuspiu e passou nos olhos dele. E pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? E olha só, a pergunta que o Senhor fez, vê alguma coisa? Olha só a resposta que o homem deu. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo as pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Ou seja, muitas vezes o Senhor toca em nós. A gente deixa de ser cego, mas só que a gente ainda não consegue ver claramente. Aí a gente não consegue ver 100%. Mas por que esse homem respondeu para ele que não estava vendo? Então, tem várias, mas uma delas a fé dele ainda estava pouca. O Senhor precisou tocar nele de novo. Gente, isso acontece com nós todos os dias. Nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida, só que muitas vezes nós não temos fé.
para ver a palavra que o Senhor liberou para nós concretizada. E aí a nossa confiança, né? A gente fala, eu confio no Senhor, eu tenho fé. Mas quando o Senhor faz, e Ele fala, o que você está vendo? E a gente não consegue ver claramente. Muitas vezes, por causa de tantas circunstâncias, de tantas coisas que acontecem no nosso meio, a gente não consegue ver. E aqui eu notei algumas coisas que impediu ou impede nós de ver claramente o que o Senhor está fazendo. Aquilo que Ele está falando conosco, que o Senhor fala, vê alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Mas o que está nos impedindo? E uma delas, gente, é o medo. Muitas vezes a incredulidade, a falta de fé. Às vezes nós estamos conversando e a gente recebe uma palavra. Às vezes o pastor fala, não preocupa não, você vai ser abençoada. E o pastor é boca de Deus para nós. E nós não acreditamos, porque falta a fé. Porque nós não confiamos no Senhor. Isso falou muito ao meu coração, porque a gente vive isso todos os dias. Nós cantamos aqui da bondade de Deus, que ela nos segue. Só que a gente não consegue ver essa bondade de Deus todos os dias. Então, falar é fácil. Praticar é outra coisa. Viver é outra. Agora pense, o Senhor está falando, a minha bondade vai te seguir todos os dias. Aí você levanta num dia, acontece uma coisa errada. Não, mas meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não estou vendo bênção nenhuma. Meu pai, esses meninos, todo desobediente. Meu pai, esse homem, meu pai, só fica dando trabalho. E o Senhor está falando, a minha bondade te segue todos os dias. Eu sou bom. E a gente não consegue ver. E a gente precisa olhar para nós e ver, Senhor, é minha fé que está pouca? Ou realmente eu estou incrédulo? Realmente eu não estou aceitando a tua palavra? Porque existem vários fatores que estão nos impedindo de ver, de ter uma visão restaurada. Gente, é muito forte, é muito importante para nós, como mulheres, ter a nossa visão restaurada. A nossa visão espiritual, ela tem que estar restaurada. Porque senão nós não vamos conseguir viver e nem fazer nada daquilo que Deus tem para nós. Então, se Deus está falando que Ele tem algo a mais, que Ele quer restaurar a nossa visão, nós precisamos acreditar e confiar. A palavra do Senhor tem mais de 8.000 promessas para nós. 8.000 promessas. Eu mesmo já cheguei a falar, Senhor, tua palavra tem 8.000 promessas, eu não vejo nenhuma. Tem nenhuma bênção para mim. E é assim que a gente vive dia por dia, dia por dia. Mas é muito importante nós caminharmos para perto do Senhor. Ter pessoas que vão nos levar, ter pessoas que vão nos encorajar, Senhor, nos dar coragem de buscar o Senhor um pouquinho mais. Nós precisamos andar lado a lado. Nós precisamos ter pessoas que estão conectadas com o Senhor. Precisamos ter mulheres amigas de Deus, mulheres de oração, mulheres que estão do nosso lado, porque nós somos filhas do mesmo Pai, somos irmãs em Cristo. Então nós precisamos estar juntos, porque às vezes é difícil, gente. Às vezes realmente é difícil ver, mas não é impossível. Porque Deus tem algo a mais para nós. E Ele quer restaurar a nossa visão. Ele não quer mais que nós vejamos as coisas como sombra. Ele não quer mais. Ele quer colocar a lente dele em nós. Uma lente que a gente vai ver 100%. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ver o que o Senhor vê. E isso é todos os dias da nossa vida. Lógico que nós vamos passar por dias difíceis, porque todo mundo passa. E a Bíblia diz que nós vamos passar. Mas ela diz que nós vamos vencer. Então, uma doença, ela vai vir, mas ela vai passar. O luto, a gente vai passar por luto, mas ele vai passar. Agora, como é que nós vamos enxergar tudo o que está acontecendo com a gente? Vai depender da nossa visão. Se a nossa visão estiver restaurada, se ela tiver uma visão 100% espiritual, a gente vai passar por todas as adversidades, ainda glorificando o Senhor, por tudo que está acontecendo na nossa vida.
E aí, lá em Mateus 6, no versículo 22, 23, diz assim: os nossos olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Verdade, verdadeira para a nossa vida. Se os nossos olhos não estiverem bons, não tem como nós enxergar a bondade de Deus. Não tem como. Porque aqui diz, se os nossos olhos forem trevas, quão grande escuridão é essa? Você não enxerga nada. Nada. E lembre que tem esses 3 caminhos. Você pode estar cego totalmente, você pode estar enxergando mais ou menos, ainda não conseguir ver 100%, mas então você pode também ver 100%, porque aqui fala que quando ele respondeu para o Senhor, que ele ainda não estava vendo claramente, o Senhor tocou nele de novo. E aí sim, ele pôde ver perfeitamente, com nitidez. E o que isso fala para nós, mulheres, hoje? Que nós não podemos desistir. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Se eu ainda não estou conseguindo ver o que o Senhor está falando, ou o que o Senhor falou para mim, eu preciso ir buscar Ele mais. Eu preciso buscar mais. Porque Ele é fiel e Ele está sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. Aqui na oração das 8 às 9, toda sexta, tem um momento lá da gente contar uma bênção, o que o Senhor está fazendo. E aí? Quero aproveitar e convidar vocês para estar aqui junto com a gente, das 8 às 9, orando, uma junto com a outra, e contar as bênçãos, contar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque é através da oração, gente, que eu fui abençoada. Foi através da oração das 8 às 9 que eu estou aqui hoje. Foi porque lá foi a minha base. Lá foi o meu fundamento, oração. 5 anos na oração, gente. Todos os dias. Era raro eu faltar, e ainda é. Hoje, às vezes, eu ainda chego atrasadinho um pouquinho, mas eu estou aqui todos os dias, mas foi a minha base. Se eu não tivesse na oração, eu não conseguiria estar aqui. Porque é o Senhor que me fortalecia dia após dia. Quando eu queria desistir, o Senhor me fortalecia. Quando não tinha mais jeito, eu falei, hoje não passa, esse ano não passa. Tinha alguém que falava comigo, tinha pessoas do meu lado orando. Então, a oração é a base, gente. Quero convidar vocês para fazer parte aí dessa equipe, né? Porque é maravilhoso, gente. Nós precisamos disso. Então, quando nós não desistimos de buscar o Senhor e irmos ao encontro dEle, Ele já está lá. E Ele nos toca. Quantas vezes eu precisei ser tocada por Deus? E ainda preciso? Todos os dias, gente. Todos os dias. Tem dia que eu não consigo enxergar o que o Senhor está fazendo. Eu falo, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me ajuda. Tem dia que os meus olhos estão ruins. Eu falei, meu pai, está tudo ruim. Eu vou nele, gente. Eu vou nele. Eu falo, Senhor, eu não quero. Eu preciso que o Senhor restaure a minha vista. Eu preciso enxergar espiritual, porque o natural, às vezes a gente olha, a gente não vê solução. Mas quando Ele abre os nossos olhos espirituais, gente, é tudo mais fácil, é tudo leve. E você consegue passar pelo processo. E ainda conta as vitórias, o testemunho. Fortalece outras pessoas. Porque fácil não é, mas não é impossível. Eu só preciso entender que é eu, Elaine, que preciso buscar o Senhor. Não tem como a pastora Adriana buscar Deus e o Senhor vir agir na minha vida. Ela pode interceder, mas eu preciso também ir. Eu preciso ir, gente, e é assim. Quer ser abençoado? Quer ter visão restaurada? Busque o Senhor. E o Senhor, Ele ainda está nos ajudando, colocando pessoas para nos ajudar. Colocando momentos de oração, colocando culto para nós estarmos aqui abençoadas, recebendo de Deus aquilo que Ele está fazendo. Porque não tem como, Deus Ele não vem agir na minha vida só para mim, porque a Bíblia fala que nós transbordamos. Então, Deus faz na minha vida para transbordar na vida de vocês, faz na vida de vocês para transbordar na minha vida. E é assim que Deus faz, porque Ele sabe que nós somos fracas. Ele sabe que nós não conseguimos sozinha. Nós precisamos de ajuda.
Mas nós precisamos entender o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. E o chamado dele para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos. Com a visão deturbada ou desajustada, não conseguimos entender o ambiente que estamos e ficamos perdidas, com medo e confusas. O cego de Betsaida não conseguiu enxergar claramente. Isso o impediu de ver nítido, pois primeiro viu pessoas como árvores andando. Não conseguiu discernir o ambiente. Uma outra coisa, um coração endurecido pode impedir a minha visão. Nosso coração, às vezes, está duro, gente. E aí, a gente também não consegue enxergar e nem ver o que o Senhor está fazendo. E eu coloquei o versículo aqui de Marcos, que está lá no capítulo 8, só que é o versículo 14 e 18. Os discípulos de Jesus também não conseguiu enxergar claramente. Olha só o que diz. Jesus mostra aos discípulos sua falta de fé. Tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Caminhando com Jesus e vendo os milagres, ainda assim faltaram fé para os discípulos. Do 14 ao 18, eu só dei o resumo aqui, porque eu não anotei. 8:14. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinha no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinha trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreenderam? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e não se lembram de nada? Por que o Senhor Jesus advertiu os discípulos, que estavam andando com Jesus, que estavam vendo os milagres de Jesus? Porque eles estavam com o coração endurecido, eles ainda não estavam vendo, tendo a visão restaurada do que o Senhor tinha feito. O Senhor já tinha restaurado, o Senhor já tinha multiplicado o pão. E mesmo assim, eles duvidaram. Acontece com nós. Acontece com nós. Quantos milagres nós estamos vendo o Senhor fazer, não só na nossa vida, mas também na vida da igreja. E aí, quando chega determinada situação, nós estamos com o coração endurecido, não estamos conseguindo enxergar. E o Senhor nos adverte: mas até quando vocês vão ficar assim? Vocês não estão vendo? Vocês não estão caminhando comigo? Não estão vendo o que eu estou fazendo? Então, o coração endurecido te impede de ter uma visão restaurada, de ter uma visão ajustada. A incredulidade também impede a nossa visão, gente. E eu coloquei aqui Números, do 13, capítulo 13, do 25 ao 33. Mas eu não vou ler ele tudo, porque senão eu não consigo terminar. Mas todos vocês conhecem a história dos espias, que Moisés mandou espiar a terra, porque o Senhor mandou o povo tomar posse da terra que manava leite e mel. Só que aí Moisés, ouvindo os líderes, falou assim: vamos mandar uns espias primeiro para ver como que é a terra. E aí eles foram e viram a terra, que era boa, que produzia frutos, e frutos em abundância, que era a cidade bonita, que era fortificada, que realmente era uma terra que manava leite e mel. Só que, quando eles chegaram, que foram dar um relatório para Moisés, o que aconteceu? Incredulidade. Eles não acreditaram na palavra do Senhor. O Senhor mandou eles tomar posse. E eles tiveram medo. Por quê? Porque eles olharam para tudo o que eles tinham visto com a visão natural. Não foi a visão de Deus. E detalhe, gente, eles levaram um cacho de uva que teve que ir lá 2 pessoas ou mais para carregar. Além de ver, eles pegaram. Eles pegaram. E não conseguiram ter fé. Não conseguiram ter fé. Incredulidade. Às vezes nós não estamos sendo abençoados porque a gente está incrédulo. Estamos vendo o mover de Deus, estamos vendo o agir de Deus, estamos
apalpando, pegando frutos que o Senhor falou que ia fazer na nossa vida. Só que aí, não, gente, é difícil demais. Não, vou ter que andar 1 quilômetro. Nós temos que atravessar a ponte. Gente, dá trabalho demais. Lá é tão difícil, lá é muito mais quente que no Zimangue. Às vezes nós estamos lá, ó, gente, caminhando na terra que Deus prometeu para nós, mas só que a gente não tem coragem de tomar posse. E Deus já falou, vai, minha filha, eu estou contigo. Vai, a bênção é sua. E nós nos olhamos com um olhar natural e nos enxergamos menor do que nós somos. Porque aqui eles viram o pessoal de lá, como eles eram altos, filhos dos anaquins, do gigante, e eles falaram assim, nós somos como gafanhoto diante deles. Eles são muito maior do que nós. Então, o olhar natural, com a incredulidade, fez com que eles ficassem sem possuir, sem entrar na terra prometida. A visão deles não foi restaurada. Então, se nós olharmos com a visão natural, a gente não vai conseguir tomar posse da bênção de Deus. Não vamos conseguir viver o que Deus tem para nós, que é uma vida de paz, uma plenitude, que a palavra dele nos garante, que ele tem uma vida para nós de plenitude e de paz. Mas nós não tomamos posse. Então, a incredulidade nos impede de tomar posse, de ter uma visão restaurada. Dentre os espias, de 12, somente 2 tiveram a visão de Deus. Somente 2 olharam com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus. E viram assim, se o Senhor falou que nós vamos conseguir, porque é Ele que vai lutar por nós. Olha só, gente, quando nós entendemos e vemos com a visão de Deus, está difícil, mas não é eu que vou pelejar sozinha, porque é Deus que vai pelejar por mim. Está difícil, gente, a situação? Confie em Deus. Se Ele falou, Ele vai lutar. É Ele que vai na frente. Você só precisa acreditar. Você só precisa ter atitude de ir, de tomar posse. Talvez Deus está esperando só isso, de mim e de você. Está esperando só que eu tenha fé, que eu tenha uma atitude. Porque a palavra já foi liberada. E Deus fala assim, que a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Então, se ela cumpre o propósito, se ele já liberou, por que eu não recebi? Eu preciso olhar, gente, eu preciso refletir. É porque eu não estou buscando? É porque eu estou com medo de tomar posse? Ou porque eu não quero ter atitude nenhuma? Ou porque realmente eu não estou acreditando no que Deus falou comigo? Porque o Senhor fala que os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. Então, nunca que a nossa visão natural vai chegar aos pés do Senhor, porque nós temos uma visão, mas Deus tem outra completamente diferente. O dia de amanhã, gente, só Deus. Então, eu não posso ter uma visão natural. Eu preciso ter uma visão do Senhor, que não é pequena. Vocês estão conseguindo entender, gente? Quando nós entendemos o que a palavra de Deus está falando para nós, gente, quem poderá nos impedir, gente? Só nós mesmos podemos impedir a nossa bênção. Só nós. Uma palavra liberada, gente. A gente pode acreditar nela. A gente não precisa duvidar. Por isso que é muito importante nós termos comunhão com o Senhor. Termos relacionamento com o Senhor. Ler a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que ler, porque todos os dias o Senhor tem uma palavra para nós. Todos os dias. E eu só sei que aquela que acreditar, aquela que se posicionar, vai vencer. Vai chegar lá, vai receber. Vai viver essa vida. Vai viver tudo que Ele tem para nós. O medo, gente, também nos impede. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus e nós ficamos com medo, não é? Dela se realizar, porque na nossa mente a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Então, às vezes, nós temos medo. O medo nos impede de ver e de ter a visão restaurada. Eu coloquei aqui Lucas 24, do 13 ao 26, também não vou ler, mas lá vai falar dos discípulos de Jesus, que estavam andando, caminhando. Só que Jesus tinha dado uma palavra para eles, antes de passar pela crucificação,
que era para eles ficar em Jerusalém, porque ele ia ressuscitar. Só que quando tudo aconteceu, eles se dispersaram. Cada um foi para um lado. E esses dois estavam indo para um lugar ao contrário onde o Senhor tinha falado. Porque eles estavam com medo. Porque os soldados tinham uma ordem de prender todos aqueles que andavam com o Senhor. Todos aqueles que diziam ser discípulos do Senhor Jesus. Então, o medo fez com que eles fossem para uma terra contrária àquela que o Senhor tinha falado. Só que Jesus encontrou eles no meio do caminho. Porque Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Ele não deixa nós tomarmos caminho diferente nem errado. Aí resta nós ouvir. Resta nós atentar para aquilo que ele está falando. E lá vai falar que Jesus caminhou com eles. E no tempo que Jesus estava lá caminhando com eles, lá fala assim que a visão deles, eles estavam impedidos de ver, mas porque eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E Jesus andou com ele o caminho todo, falando das Escrituras, mostrando no Velho Testamento todos os versículos que falavam que Jesus ia ressuscitar, da vinda dele e da ressurreição. Só que eles, mesmo assim, ainda não estavam compreendendo. O medo, o desespero. Se nós estivermos com medo, desesperados, nós temos que parar um pouquinho. Parar a nossa mente, parar a nossa alma, o nosso espírito e aquietar do lado do Senhor. Porque é Ele que vai fazer tudo para nós. E quando chegou no destino que eles foram, o Senhor Jesus, Ele fez de conta que ia embora. E Ele falou, não, fica com nós essa noite, fica aqui. E o Senhor Jesus foi com eles para um lugar determinado. E lá eles tiveram uma mesa de ceia, de comunhão. E olha só uma verdade para a nossa vida que nós precisamos aplicar. Comunhão com o Pai, comunhão com Jesus, traz para nós restauração e revelação. Ali no momento de comunhão, os olhos deles foram abertos. A visão deles foram restauradas. E eles falaram assim, seu coração não ardia quando ele andava conosco? É assim. Quando Deus restaura a nossa visão, a gente pensa, gente, tanta coisa estava acontecendo e eu não estava conseguindo ver. Mas era Jesus falando conosco. Jesus não nos deixa tomar caminho diferente nem errado. Nós só precisamos atentar, ouvir e voltar para o caminho certo. Ter comunhão com Ele, para que a nossa visão seja restaurada. Para que a nossa visão seja ajustada e fortalecida no Senhor. Comunhão com Jesus. Buscar Ele todos os dias. O que é comunhão? É eu ter um relacionamento com Ele, gente. E relacionamento é todos os dias. É a gente ser íntima dEle, é a gente cear com Ele. É Ele estar do nosso lado todo momento. No momento que eu estou ali lavando minha vasilha, gente, lavando roupa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, no trabalho, é eu estar em comunhão com Ele. Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai restaurar a nossa visão. Nós mulheres somos muito afobadas. Em termos de casa, se está acabando a comida, a gente já fica nervosa, afobada. Se as contas estão chegando, a gente fica, né, com medo de não pagar e o nome da gente ficar sujo. Então, a gente fica muito afobada no dia a dia, no nosso decorrer. E, às vezes, a gente dá tanta ênfase para as coisas que estão acontecendo, que a gente esquece de buscar o Senhor, sabendo que Ele vai prover para nós. Ele não vai nos dar sabedoria, vai abrir os nossos olhos. Muitas vezes vai até, né, frear a gente um pouquinho, porque a gente vê as coisas que quer comprar, e o Senhor vai abrir os nossos olhos e falar assim, não compra agora não, se comprar agora vai ficar apertada. É visão espiritual, gente. Nós, como mulheres, como coluna, como ajudadora, precisamos ter a nossa visão ajustada em todos os sentidos. Todos os sentidos, tanto no espiritual quanto no natural. E o espiritual que vai comandar o nosso natural, ou seja, toda a nossa vida vai ser mudada, vai ser restaurada. Porque o Senhor, Ele quer nos guiar. E nós só vamos vencer se nós estivermos olhando para tudo com o olhar de Cristo. Com a lente ajustada nele. É Ele. É Ele, gente.
Então, a incredulidade, falta de fé, medo, né, nos impede. Talvez você está aí perguntando, nossa, mas quanto tempo que eu estou buscando o Senhor e ainda não consegui ver nada? Eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar falando com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ajustando alguma coisa aí. Falei, peraí, minha filha, eu quero ajustar a sua visão. Eu quero pôr minha lente em você. Porque essa palavra, gente, ela veio atual para o nosso momento de hoje. Quando nós olhamos ao nosso redor, tudo que a gente vê hoje está difícil demais, gente. A gente vê isso todos os dias. Então, se a gente não começar a ter essa visão ajustada no Senhor, o que será de nós? O que será da nossa família? O que será da nossa sociedade? O que será, gente? Deus vai nos restaurar 100%, completamente, para que nós possamos fazer a diferença aí fora. Eu creio, eu acredito que uma mulher restaurada, uma mulher com a visão ajustada no Senhor, ela consegue ajudar e fazer a diferença de muitas mulheres. Muitas mulheres estão sofrendo, gente, precisando de uma palavra, precisando que nós nos levantemos aí como as mulheres que vai olhar com a ótica do Senhor. E, primeiramente, o primeiro lugar que o Senhor vai fazer com que a gente mude esse ambiente é a nossa casa. É lá que o Senhor vai fazer que a gente possa cumprir 100% essa visão ajustada. É em casa. Com os nossos filhos, com o nosso marido. É lá. É lá que nós vamos começar a colocar tudo em ordem. Porque quando a gente vê algo fora do lugar, fala, ó, gente, está errado. A palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Esse ambiente aqui vai ser um ambiente de Deus, um ambiente espiritual. E é nós, como auxiliadoras, gente. É lá. Deus vai começar a fazer a diferença no nosso lar, na nossa casa. Vamos ter paz. Na bonança, ou até mesmo na escassez. Porque a nossa visão não vai estar olhando aquilo ali no natural, vai estar olhando no céu. Porque às vezes, gente, quando falta alimento, não é fácil mesmo, não. É difícil. Mas aí, quando nós lembramos que a palavra do Senhor fala assim, mas nem só de pão vive o homem, a gente se alegra. Então, espera aí que vamos fazer um jejum aqui, acho que Deus está falando conosco. E é assim, a gente não desespera. Nós só precisamos ter a nossa visão em Deus, porque lá em Mateus 6 vai falar que se eu buscar o Senhor, se eu colocar em primeiro lugar, vai faltar alguma coisa para nós? Nada. Nem alimento, nem vestuário, nada. Então, eu preciso estar com a minha visão no Senhor. Porque só assim eu vou enxergar. Só assim eu vou enxergar. E o Espírito Santo vai estar nos ajudando. Porque realmente o desespero nos impede de ver o Senhor. Realmente o desespero, o medo, a incredulidade nos impede. Coloquei tantos exemplos aqui, gente, não sei se vai conseguir, mas eu coloquei lá de 1 Samuel 17, do 24 ao 26, que vai falar do gigante Golias e de Davi. Olha só, duas visões também. O exército de Saul estava olhando para aquele gigante, um homem só, e estava com medo dele, um exército. Todos os dias eles estavam lá, olhando o gigante afrontar e com medo. Só que aí Davi, né, ranzinza, como o povo fala, jovem, olhou para aquele gigante e ele viu o quê? Quem é esse que está afrontando o Senhor, o Todo-Poderoso? Quem é esse? Olha a visão. O soldado, toda a guarnição com medo. O comandante, todo mundo com medo. Saul com medo. Davi, que não era nem soldado, olhou para o gigante e falou, mas quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Visão ajustada. Visão no Senhor. E se a Bíblia traz esses exemplos para nós, é porque nós também vamos conseguir. Nós só precisamos olhar para o Senhor. Então, como eu olho as coisas, vai definir o meu amanhã. Vai definir a minha bênção.
Como eu estou olhando? Cada uma de nós aqui temos lutas individuais, gente. Cada uma de nós temos lutas. Cada uma de nós, todos os dias, tem um gigante lá nos afrontando. Como você está olhando? Qual é a sua visão? É isso que nós precisamos atentar. Mas nós temos a oportunidade de mudar isso. Através da palavra do Senhor. Através do Espírito Santo nos dando força. É só Ele que vai nos ajudar. E vamos vencer. E Davi não teve medo. Ele sozinho falou, eu vou lutar. Eu vou lutar. Ele não precisou do exército com ele. Ele não precisou daquela multidão. Eu vou. Porque a confiança dele não estava nele, estava em Deus. Uma verdade para a nossa vida. A confiança de Davi não estava nele, estava em Deus. Tanto é que ele derrotou o gigante. Aquilo que o gigante estava falando que ia fazer com ele e com o povo de Israel, ele fez com o gigante. Ele fez com o gigante. Como está a nossa visão hoje? Como eu estou olhando para as lutas? Eu estou deixando ser derrotada pela minha própria perspectiva de olhar? Como eu estou? As lutas estão te vencendo, estão me vencendo, porque eu não estou olhando certo aquilo que o Senhor está fazendo? E aí? Nós estamos sendo derrotados todos os dias? Porque nós conseguimos ser abençoados e abençoar e receber a bênção do Senhor. Conseguimos vencer os nossos medos. Nós conseguimos. E como que eu estou olhando? Então, o Espírito Santo, ele quer trazer uma visão restaurada para nós hoje. Ele quer mudar o nosso ambiente. Ele quer mudar tudo aquilo que está acontecendo em nós. Se até aqui eu ainda não consegui enxergar, o Senhor tem algo a mais para nós. Nós vamos mudar nosso ambiente, vamos mudar a nossa casa, vamos mudar. Eu vou mudar, eu vou ser transformada. E é isso que é mais importante. Mais exemplo aqui, para a gente finalizar, porque já está finalizando. A mulher samaritana também, ela teve um encontro com o Senhor. E no primeiro encontro, na primeira vez que ela olhou para ele, ela também não conseguiu discernir quem ele era. Mas por quê que ela não conseguiu discernir? Porque ela não o conhecia. Ela não tinha relacionamento com ele. Ela não tinha comunhão. Então, por isso que ela não conseguiu, quando olhou para ele, enxergar quem ele era. A visão dela era natural ainda. Então, outra coisa que nos impede de ter uma visão restaurada é não conhecer o Senhor verdadeiramente. Conhecer quem Ele é. Vai te impedir de ver o Senhor. É eu não ter esse conhecimento de quem é Jesus. E aí, no versículo 9, ela viu ele como judeu. No versículo 15, ela viu ele como Senhor. Da medida que ela foi conversando com ele, foram ali tendo um relacionamento de conversa, os olhos dela foram abrindo, ela foi ver algumas coisas. E aí ela foi vendo ele como judeu, como Senhor, como profeta. Só que lá no versículo 29, ela reconheceu ele como Cristo. A visão dela foi ajustada. Mas o que me chamou a atenção foi ela não conhecer ele, por isso que ela não reconheceu. E muitas de nós estamos na igreja, estamos aqui todos os dias, mas nós não conhecemos o Senhor Jesus. E isso também está fazendo com que a minha visão não esteja 100% nele. Eu não reconheço ele, eu não ouço a voz dele, porque eu não conheço ele. Não estou tendo uma intimidade com ele. E isso nos impede. E nós precisamos olhar para ele, buscar ele, porque vai fazer a diferença. Vai fazer nós caminharmos num caminho
de luz, num caminho que vai nos levar ao propósito dele. A mulher samaritana, ela convenceu a cidade toda. Depois que ela conheceu Jesus, que ela reconheceu e sabia quem ele era, ela convenceu uma cidade. Não ficou só com ela. Se eu e você conhecer o Jesus verdadeiramente, gente, quantas pessoas nós vamos impactar? Quantas pessoas nós vamos mudar? Quantas pessoas também vai conhecer o Senhor, porque eu o conheci. E quando nós o conhecemos verdadeiramente, a gente quer que outras pessoas o conheçam. Para quê, gente? Para ser restaurado, para ter liberdade, para ser liberto, ter libertação, para ter salvação. E conhecer Ele vai fazer toda a diferença. Conhecer o Senhor Jesus vai fazer toda a diferença. Então, quer mudar o mundo? Conhece Jesus. Quer mudar a sociedade? Que a nossa sociedade está precisando aí de mulheres que se levantam com a voz de Deus, com a voz da verdade. Conheça o Senhor Jesus. Deixe Ele te tocar e restaurar a sua visão. E você vai fazer a diferença. Você vai impactar muitas pessoas. Nós precisamos deixar de ouvir e começar a viver a palavra de Deus. Nós precisamos praticar em amor, em verdade. Então, eu e você, nós vamos fazer a diferença. Eu creio que nós não estamos aqui à toa, gente. Nós não estamos aqui porque nós mandamos mensagem para vocês. Não, nós estamos aqui porque Ele nos atraiu. Porque Ele tinha algo para ministrar no nosso coração, abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar 100%. Eu creio. E eu sei que Ele vai fazer a diferença. Eu sei que Ele está tocando no coração de mulheres aqui hoje. Mulheres que estão sedentas, que realmente querem o toque do Senhor. Mulheres que querem realmente viver o que Ele tem para ela. E Ele vai tocar, Ele está tocando. Assim como Ele tocou na minha vida. Assim como Ele está todos os dias me tocando. Senhor, Ele está abrindo os meus olhos. Ele vai fazer com cada uma de nós. Vai nos fortalecer nos momentos que a gente precisa de força. Vai trazer sabedoria para o momento que a gente precisa de sabedoria. E isso é todos os dias, gente. Do momento que eu já abro os olhos de manhã, eu já preciso de Deus. Porque é Ele que vai me conduzir. Eu preciso dEle todos os dias, todas as horas. Eu preciso olhar e já enxergar o que Ele tem para mim. Até mesmo a repreensão. Hoje mesmo eu estou falando com a Luísa lá em casa. Luísa, a repreensão de Deus, no primeiro momento, ela não é boa. Mas quando nós olhamos com o olhar do Senhor, a gente vai ver que Ele tem algo a mais para nós. Porque o Senhor, Ele não quer que um filho caia num buraco. O Senhor, Ele não quer que um filho se desvie. O Senhor, Ele não quer que uma filha morre sem salvação. Então, a repreensão de Deus, ela é bem-vinda para nós. E se nós atentar, a gente quer ser repreendido todos os dias, porque nós fazemos coisas erradas todos os dias, gente. E muitas vezes a consequência é tão grande, que se a gente fosse repreendido antes, não ia ter aquela consequência. Que a gente não ia viver ali aquela consequência. Então, com o olhar de Deus, nós vivemos tudo aquilo que Ele tem para nós plenamente. Mas nós precisamos do toque de Deus. E eu sei que o Senhor vai restaurar aqui a visão de muitas. E já está restaurando. Mas tenha atitude. Não fique só sentada. Não fique só acomodada. Tenha a atitude de se levantar e buscar o Senhor. Ter comunhão com Ele. E eu tenho certeza que você vai contar o testemunho. Tenho certeza que você vai falar, ó, aquela palavra falou comigo, eu fui buscar e o Senhor hoje está aqui me restaurando. Tenho certeza, gente, Deus é fiel. Deus, Ele não envia uma palavra que ela não vai surtir efeito, ela vai sim fazer efeito. E nós vamos fazer diferença, amém? Então, essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje. E eu espero que o Senhor, Ele continue falando com vocês. Que é muito importante nós termos a nossa visão em Deus. Porque os dias não estão fáceis. Mas em Deus nós vamos vencer. Vamos ter esperança e expectativa. Amém?
Então, vamos